É comum ver o pessoal dizer que Jujutsu Kaisen copiou vários animes, como Naruto e Hunter x Hunter, mas a maior fonte não são essas obras, e sim Bleach. Nesse vídeo vou te mostrar vários pontos em que, em termos de conceitos de estética, Jujutsu copiou Bleach. Mas antes que você, fã de Jujutsu, fique bravo comigo, fica até o final que eu vou explicar porque muitas obras copiam elementos das outras e que tem muita diferença também. Eu sou o Dudu, você está no Nerdlane Beyond. No vídeo de hoje vou te dizer se Jujutsu Kaisen copiou Bleach. A gente já sabe que Bleach é uma obra extremamente influente, sendo responsável por influenciar em vários conceitos e estética da maioria dos animes da atualidade, e por obviamente ser anterior a obras como Jujutsu Kaisen, influenciou muito os mangakas que fizeram essas obras modernas. No começo dos anos 2000, quando Bleach saiu, o Gege Akutami, o mangaka de Jujutsu Kaisen, era uma criança, e Bleach marcou muito a infância dele. E por isso, ele já admitiu ser muito fã da obra e ter se inspirado nela. Sem falar que ele é muito fã e atualmente amigo do Kubo. Sendo assim, essa e outras obras dos anos 2000 influenciaram muito na criação de Jujutsu Kaisen, como Hunter x Hunter e Naruto, por exemplo. Então era de se esperar que Jujutsu fosse pegar emprestado ou copiar muitos desses elementos. Agora vamos falar de vários conceitos e momentos marcantes que Jujutsu copiou de Bleach. Para começar, a gente vai falar da estrutura do primeiro capítulo da obra. Em Bleach, Ichigo é um estudante do ensino médio com força física bizarra e que consegue ver espíritos. Ele conhece uma Shinigami, a Rukia, e ela é ferida por um Hollow. Para salvar a todos, Ichigo toma a decisão voluntária de absorver os poderes dela através de sua Zanpakuto. Já em Jujutsu, Itadori é um estudante do ensino médio com força física bizarra que vê maldições. Ele encontra um feiticeiro, o Megumi, que é ferido por uma maldição e fica numa situação complicada. Para salvar a todos, Itadori toma a decisão voluntária de engolir o dedo do Sukuna para ganhar poder. Você consegue perceber o quanto é parecido? Dá para dizer que a estrutura é a mesma, só foram trocados os personagens, os elementos de poder e os cenários. Mas será que isso foi intencional? Com certeza! Inclusive, em uma exibição oficial de Jujutsu, o Gege Akutami confirmou isso pra gente, que ele utilizou o começo de Bleach como referência e fundação para o começo de Jujutsu Kaisen. Ele não queria que o protagonista entrasse no universo da obra de maneira aleatória, mas sim por vontade própria. Outra dinâmica que é muito comum entre Bleach e Jujutsu é a questão do demônio interior do protagonista. Eu sei, existem muitas obras shonen que têm essa dinâmica, onde nós podemos ter como referência Naruto, por exemplo, onde o personagem principal tem um poder demoníaco interior, com o qual ele tem que lidar e superar para ficar mais forte. Só que aqui muita gente erra ao falar que o Sukuna é uma Kyuubi desumanizada. A relação entre o Ichigo e o White no início da obra de Bleach traduz muito melhor a relação de Itadori e Sukuna, que era tão cruel quanto os Hollows do início da história, e que não tem interesse nenhum em emprestar seu poder para ajudar o protagonista. Outro ponto em comum das duas obras são a expansão de domínio e a Bankai, que são os conceitos mais conhecidos e mais interessantes em termos de habilidades das obras. Ambos representam o ápice de poder de um Shinigami ou de um feiticeiro, manifestando sua individualidade espiritual no mundo físico. E vai além disso. Gege Akutami já nos revelou que o conceito de expansão de domínio, que fecha uma barreira, foi inspirado na Bankai do Tozen, que aprisiona o inimigo numa redoma negra que tira todos os seus sentidos. Sem falar que algumas expansões de domínio se assemelham muito a algumas Bankais esteticamente. Outra questão idêntica é como funciona o alto escalão de Jujutsu Kaisen, que foi inspirado na Central 46 de Bleach. Ambos os grupos governam tanto a sociedade Jujutsu quanto a sociedade das almas. E nos dois casos, esses grupos são compostos de velhos, burocratas, conservadores e covardes, deslocados da realidade. Além disso, ambos os grupos se escondem atrás de telas e painéis e julgam o protagonista à morte logo no início da história.
o fim dessas organizações também é bem parecido, com seus membros sendo assassinados por um personagem importante na obra, seja o Aizen ou o Gojo. E falando no Aizen, o Kenjaku é a sua representação em Jujutsu Kaisen. O vilão opera da mesma forma que o traidor de Bleach. Kenjaku passou mais de 1000 anos planejando meticulosamente a linha do tempo, orquestrando política, clãs, cruzamentos genéticos e até o próprio nascimento do protagonista. Isso te lembra de alguém? Justamente, um homem em que tudo faz parte de seu plano, inclusive o nascimento do protagonista de Bleach, Sosuke Aizen. Ele até fala pro Ichigo que planejou e guiou cada uma de suas batalhas desde o dia em que ele nasceu. E por fim, nós temos vários arquétipos de personagem e estética visual em comum. Como exemplo de arquétipo, podemos citar Urahara e Gojo, que já falei aqui no canal. Ambos são mentores excêntricos, absurdamente fortes, que cobrem seus olhos e agem de maneira boba para desarmar as pessoas, mas que fazem um jogo político perigoso com os líderes do sistema, além de serem personagens os mais poderosos da obra. Ou então uma comparação que vejo pouca gente falar, que é entre Aoi Todo e Zaraki Kenpachi. Pensa comigo, tem muita semelhança. Ambos são guerreiros brutos, grandes e fortes, obcecados em encontrar oponentes dignos e que se tornam parceiros do protagonista em momentos-chave da história. E com relação às referências visuais, existem muitas e nós já vimos isso em vários lugares. Na maioria dos casos, o personagem de Jujutsu tem a exata mesma estética visual que o personagem de Bleach. Por exemplo, diretor Gakuganji e Yamamoto, Maki e Lisa, diretor Yaga e Tenente Iba, Kangdu e Toji, Sukuna e Grinjou, Nanami e o Uemura, que é aquele Shinigami da 4ª divisão, a Momo Nishimiya e a Hiyori, sem falar em conceitos e momentos que são idênticos, como por exemplo, a expansão de domínio do Yuta e o treinamento de Bankai do Ichigo, o selamento do Gojo e o selamento do Aizen, a cena em que o Gojo é empalado pelo Toji e que o Aizen é empalado pelo Toshiro, e até o jeito como morre o Yamamoto e o Gojo, de pé, partidos ao meio. Tem mais referências, comenta alguma que eu esqueci por aí. Pessoal, estamos chegando à conclusão do vídeo. Se você está gostando, curta e se inscreva no canal. Bom, apresentadas todas essas provas, vamos dar o veredito final. Jujutsu Kaisen é cópia de Bleach? Surpreendentemente, a resposta é não. Eu explico. É muito comum todas as obras de arte japonesas referenciarem outras obras anteriores. Isso inclusive faz parte do conceito de arte para a cultura deles. Então não é certo dizermos que uma obra copiou a outra. É óbvio que há uma inspiração fortíssima e clara. E eu te confirmo que Bleach foi uma, se não a maior influência de Jujutsu Kaisen. Mas isso para por aí. Apesar de estéticas e conceitos muito semelhantes, temos sistemas de poder, roteiro e desenvolvimento de personagens completamente diferentes. São duas obras distintas e digo que são duas das minhas favoritas. Ambas têm seus pontos fortes e fracos e refletem visões de mundo diferentes. Portanto, não saia por aí falando que Jujutsu copiou Naruto, Bleach, Hunter x Hunter e outras obras. E nem que Bleach não é importante, pois é a obra mais influente do Big Three. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.